Hello, guys. How have you been? I hope you're great. Guys, check it out. Live número 17. Quando acrescentar ES e IES nos verbos e substantivos. Bora lá direto ao ponto. Então, o material ficou bem legal e vamos ver pontos importantes para nós levarmos em consideração e melhorar cada vez mais a nossa fala. Começando com o S, que é a maneira mais comum de nós acrescentarmos em verbos. Com he, she, it no presente ou com substantivos quando eu quero tirar do singular e trabalhar com alternativas no plural. Olha na tabelinha do slide que eu estou compartilhando agora. À esquerda, o verbo ou substantivo na sua forma natural e na direita com nós acrescentando a letra S. Work vira works. Think vira thinks. Work significando trabalhar ou funcionar. E think, pensar ou achar. Achar no sentido de supor, não no sentido de procurar alguma coisa, ok? Work, works, think, thinks. Table, mesa, substantivo. Eu coloco tables quando eu quero remeter ao plural. Dog, cachorro. No plural, dogs. Dois pontos importantes. Primeiro, posso utilizar works, thinks ou qualquer outro verbo com o acréscimo de S no futuro ou no passado? Não. Verbo com S no final é apenas no presente, com os pronomes he, she e it. Certo? Como os exemplos à direita da nossa tabelinha. He works from home. He works from home. Ele trabalha de casa. Poderia ser he works at home. Ele trabalha em casa. As duas maneiras vão remeter que a pessoa ela trabalha de forma remota. She thinks the test will be hard. She thinks the test will be hard. Ela acha, ela supõe, ela pensa que o teste será difícil. Frase número 3. Why do you need 2 tables? Why do you need 2 tables? Porque você precisa de 2 mesas. E a próxima. I have no dogs because I live alone. I have no dogs because I live alone. Eu não tenho cachorros porque eu moro sozinho. Observem que o S, e esse é o segundo ponto para nós levarmos em consideração, work, think, table e dog, o som que essas palavras produzem, eles são favoráveis para nós acrescentarmos a letra S. Works, thinks, tables, dogs. Isso é muito importante, porque vocês vão ver como essa dica vai ajudar na compreensão dos 2 próximos passos, que é como acrescentar ES ou IES no final de verbos e substantivos. ES. O ES, ele é acrescentado depois das letras que estão destacadas no slide que eu estou mostrando para vocês na cor azul. Verbos e substantivos terminados com S, SS, CH, SH e X. E além de verbos terminados com O, TCH e ZZ, como nos exemplos que nós vamos olhar nas 2 tabelas. Olhem à esquerda da primeira tabela. Bus, church, dish, fix, do, go, tomato, catch e watch na tabela da direita. Todas essas palavras, sejam elas verbo ou substantivo, observe que o som que ela termina não tem a possibilidade de, caso eu queira fazer o verbo no presente ou um substantivo no plural, não tem como eu só acrescentar um S. Tabela da esquerda novamente, bus, que significa ônibus. Caso eu queira dizer 4 ônibus, não tenho como falar 4 bus, porque ele já termina com a letra S. Portanto, eu preciso mencionar o plural com uma outra terminologia. Bus vai virar buses. Buses. Church, que é a próxima palavra. Igreja. Não tenho como falar churches. Caso eu queira falar igrejas, churches. Pode falar E, sem medo de ser feliz. Buses, churches. Dish, que significa louça. Dishes. Fix, que pode representar conserto como substantivo, ou consertar como verbo. Também pode representar a ideia de arrumar ou preparar para a comida. Acreditem se quiser, ao invés de faça o almoço, make the lunch, eu perfeitamente posso falar fix the lunch, sem problema nenhum. Na outra tabelinha, do, verbo fazer, aqui tanto o do, ele está na posição de verbo fazer. Do, não tem como falar does. Portanto, vai ser does. Go, ir, goes. Tomato, tomato, tomate. Tomatoes, tomatoes. Catch, pegar, catches. Watch, assistir ou observar, watches. Exemplos? She does what she wants, and it's worrying. She does what she wants, and it's worrying. Ela faz o que quer,
E isso é preocupante. Next sentence. He never goes on foot, just by car. Ele nunca vai a pé. On foot, a pé. He never goes on foot, just by car. Please wash the dishes when you get back from work. Por favor, lave a louça quando você voltar do trabalho. E a última, I need to buy 3 tomatoes for the tomato sauce. I need to buy 3 tomatoes for the tomato sauce. Eu preciso comprar 3 tomates para o molho de tomate. Sauce em inglês, molho. Ponto importante, tal qual o primeiro slide. Do, go e outros verbos que eu acrescento ES apenas no presente com os pronomes he, she e it. Does, goes e outros verbos do slide anterior. Posso colocar no passado ou no futuro? Não. Acrescentamos IES no final do verbo ou substantivo quando ele termina com Y e antes do Y nós temos uma consoante. Bora lá olhar nas duas tabelinhas desse slide aí para ficar bem claro. Cry, chorar. Antes do Y nós temos um R. Try, tentar, provar. Antes do Y temos o R. Study, estudar. Temos o D, que precede o Y. Fly, voar. Apply, candidatar-se a passar, quando eu quero falar de manteiga no pão ou até protetor solar. Body, corpo. Family, família. City, cidade. E lady, senhora. Observe que em cada uma dessas palavras, antes do Y, que é a última letra em todos os casos, nós temos uma consoante. Sendo assim, os verbos, eu posso dizer ele chora, eu posso falar he cries, só colocando um S de sapato atrás do Y? Não, porque eu preciso cortar o Y e trabalhar com IES. Muda a escrita? Sim. Vai mudar a pronúncia? Não. Cries. Cries. Se você colocasse só o S, ou tirando o Y e acrescentando IES, a pronúncia vai ser a mesmíssima coisa. Primeira tabelinha, como é que fica o verbo normal? E como é que fica colocando o IES, que é a coluna ao lado? Cry, chorar, cries. Try, tries. Study, studies. Fly, flies. São 4 verbos, só pode ser utilizado no presente com os pronomes he, she, it. E detalhe, tá? Tudo que eu falei até o momento, além de poder ser usado só com he, she, it, no presente apenas afirmação. Beleza? Vocês não vão ver frases negativas em que tenha o verbo com Szinho no final, ES ou IES. Não fecha. Próxima coluna, apply, applies. Body, bodies. Family, families. City, cities. Lady, ladies. Observem que todos os exemplos têm o IES nas respectivas colunas destacadas na cor amarela. Porém, na pronúncia, é como se você destacasse só a letra IS. Applies, bodies, families, cities, e assim sucessivamente. Olhem bastante esse material de apoio para ficar cada vez, para vocês criarem padrões na maneira como vocês vão reconhecer essas situações, a fim de tornar cada vez mais automático e que vocês não pensem na regra, que seja simplesmente algo automático. Exemplos. She always tries to speak. Ela sempre tenta falar. He studies a lot. Degustar a frase. He studies a lot. He studies a lot. Ele estuda muito. How many cities did you visit? Quantas cidades você visitou? Observem que, como cities, que é o plural de city, eu posso trabalhar tanto no futuro quanto no passado. Nesta frase aqui que remete ao passado, quantas cidades você visitou? Não há problema. Se eu colocasse how many cities will you visit? Quantas cidades você visitará? Não há problema. É apenas o verbo, que pode ser considerado na afirmação presente com os pronomes he, she, it, como nos 2 exemplos deste slide. E a última, those ladies are my mom's friends. Those ladies are my mom's friends. Aquelas senhoras são amigas da minha mãe. Aquelas senhoras são amigas da minha mãe. Exceções. Aqui as exceções se manifestam de várias formas. Vou primeiro ler a coluna da esquerda em cada uma das 2 tabelas e depois nós vamos ver como se encaixa aí. Calf, canela, canela parte do corpo. Knife, faca. Wolf, lobo. Depois, play, jogar, tocar ou brincar como verbo. Fish, peixe. Person, person, nada de person. Como se fosse falar pão. Person, pessoa. Say, dizer. E child, criança ou filho. Exceções. As 3 primeiras da coluna da esquerda, elas terminam ou com F de faca
ou com FE, como no nome Fernando. Calf, canela. No plural, calves. Calves. Por quê? Quando eu tenho palavras que terminam com F ou F no singular, isso só vale para substantivos. No plural, eu tiro F ou F e substituo por ves. E a pronúncia fica calf, calves. Knife, faca, você não fala o K, apenas o N. Knife, plural, knives. Wolf, lobo, lobos, wolves. Nos 3 casos, pode observar que o E não é pronunciado quando nós falamos no plural. Play, que é o último item do slide da coluna da esquerda. E say, que é o penúltimo da direita, eles não são exceções, mas eu coloquei aqui propositalmente para nós compararmos com a colocação do IES, que também acontece quando são casos que terminam com Y. Só que no caso de IES, ocorre porque antes do Y nós temos uma consoante. Agora, olha aqui, tanto em play quanto em say, vocês podem ver que nós temos uma vogal, por isso que é favorável apenas o uso do S. Play, plays, say, a pronúncia de say com he, she, it. Em frases afirmativas no presente, nada de says, says. Say, I say, he says, she says, it says. Primeiro item da segunda coluna, por que está nas exceções? Fish, peixe, fish, peixes. Eu comprei muitos peixes. I bought a lot of fish. I bought, passado de buy, a lot of fish. E o sexto item, person, e o último, child, são exceções porque eles são plurais irregulares, já que não existe persons e já que não existe childs. Person, pessoa, convertendo, trocando para pessoas, vai ficar people. E child, criança ou filho, jogando para o plural, children. As próximas 3 lives, semana que vem, vão ser sobre there is, there are, there was, there were e there will be. Como nós utilizamos esse pessoal, já levando em consideração a nossa habilidade como falantes, fluentes da língua portuguesa. Depois, como utilizar o verbo ficar, mas para localização, presente, passado e futuro. E a quinta live aí das questões previstas vai ser sobre números cardinais, CEP e rua. E também deixar uma frase muito legal, que é a mesma frase da live da semana passada, mas preferimos colocar ela novamente, que é uma frase muito importante de Sêneca. O que pensas de ti próprio é muito mais importante do que os outros pensam de ti. Vejam o material de apoio. Venham com dúvidas sobre a questão de quando eu coloco ES, IES, e deixa isso cada vez mais natural. Quando você for ver a palavra, se está com dúvida, faz o teste. Pô, será que aqui é ES ou S? Dá uma olhada e vê como fica melhor, levando em consideração a tua intuição. Isso é uma ferramenta muito importante na busca pela fluência. Dar vida cada vez mais à própria intuição. Ok, guys. Thank you so much. Take care. If you have any questions, let me know. I will wait for you next Saturday and during our classes as well. Okay? Take care. Bye-bye.